bom dia àqueles que nos assistem pela TV, pela internet. Com a graça de Deus, às 9h31, declaro aberta a primeira audiência pública para a discussão do substitutivo ao projeto de lei complementar número 3 de 2021, que dispõe sobre alteração na Lei 1426, de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o sistema tributário municipal e as normas gerais de direito tributário aplicáveis ao município e da outras providências, realizada em 24 de novembro de 2021. Solicito do primeiro secretário, vereador Pastor Gilson, que faça a leitura do projeto em questão. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, os amigos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais e as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Um excelente bom dia a todos. Prefeitura do município de Jandira, mensagem de lei do ofício 503/21 da Secretaria de Governo. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação dos novos vereadores o incluso substitutivo ao projeto de lei complementar número 0321, encaminhado através do ofício número 497 de 2021, que dá nova redação ao inciso 2º do artigo 13 da Lei 1426, de 26 de dezembro de 2003, do Código Tributário do município de Jandira. Encaminho para apreciação dos nobres vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre a alteração na Lei 1426, de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o sistema tributário municipal e as normas gerais de direito tributário aplicáveis ao município e da outras providências. O projeto que apresentamos tem por finalidade a observância ao princípio da supremacia do interesse público, notariamente para a harmonia entre a tributação e a capacidade contributiva diante dos problemas financeiros causados pela instauração da pandemia do Covid-19. Com efeito, a atual situação social causou grande desafio nos aspectos econômicos e financeiros, em razão da necessária restrição das atividades comerciais, em que pesam os esforços empreendidos para o cumprimento das metas orçamentárias. É relevante considerar a excepcional queda de movimentação financeira decorrente da grave crise mundial. Ressalta-se que o presente projeto de lei complementar está amparado legalmente com suas devidas previsões orçamentárias, considerando ainda as compensações realizadas. Portanto, considerando que a pandemia causada pelo Covid-19 assolou sobremaneira o município de Jandira no ocorrente exercício, e é presente proposta de lei complementar o instrumento para viabilizar o cumprimento das obrigações pela nossa cidade. Passando desse ponto, considerando que a Lei Federal número 11.445 de 2007, alterada pela Lei 1426 de 2020, que dispõe sobre o marco legal do saneamento básico e determina que os serviços públicos de saneamento básico deverão ter a sustentabilidade econômica financeira assegurada por meio de remuneração pelos usuários e pela cobrança dos tais serviços. Considerando ainda que a Constituição Federal, em seu artigo 145, inciso 2º do Código Tributário Nacional, em seus artigos 77 e 78, atribuiu à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a competência para instituir as taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou ao posto à sua disposição. Não obstante, a Lei de Responsabilidade Fiscal da Lei Complementar Nacional número 101 de 2000, em seu artigo 11, determina que a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação são requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal. É, portanto, a presente proposta da minuta de lei complementar o instrumento para atender a determinações da lei federal, a fim de instituir a taxa de custeio ambiental, que tem por fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços divisíveis de coleta, remoção, transporte, destinação final
dos resíduos de fruição obrigatória em regime público. Diante do exposto, sem mais informações, solicito que seja o projeto em questão apreciado e votado em regime de urgência, conforme o dispositivo do artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Jandira. Vale-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. Henri Agime Sato, Prefeito Municipal, ao Senhor Presidente Franklin Venâncio da Silva Neto. E na continuação da leitura do projeto em si, da Prefeitura do município de Jandira, do substitutivo ao projeto de lei complementar 0321, de 22 de novembro de 2021. Dispõe sobre a alteração da Lei 1426, de 26 de dezembro de 2003, que também dispõe sobre o sistema tributário municipal e as normas gerais de direito tributário aplicáveis ao município e da outras providências. Em regime Sato, Prefeito Municipal de Jandira, no uso de suas atribuições legais, conforme a disposição do inciso 4 do artigo 47 da Lei Orgânica do Município de Jandira. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, a Lei 1426, de 26 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações. Não sendo expedido o MGV, que é o Mapa Genérico de Valores, os valores venais de imóveis podendo ser atualizados através de decreto, com base nos índices oficiais de correção monetária, divulgadas então pelo governo federal. E a seção 1, fato gerador e incidência. A taxa de custeio ambiental tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços divisíveis de coleta, remoção, transporte, destinação final de resíduos de fruição obrigatória em regime público, do inciso 1º, da utilização efetiva ou potencial, que trata esse artigo, ocorre no momento de sua colocação à disposição dos usuários para a fruição. O fato gerador da taxa de custeio ambiental ocorre no dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro. Excepcionalmente, de forma excepcional, o exercício 2022, o fato gerador da taxa de custeio ambiental ocorrerá no dia 1º de abril de 2022. A taxa de custeio ambiental tem incidência mensal no último dia de cada mês. O secretário municipal da Receita poderá alterar, por ato normativo, o dia da incidência da taxa em questão. A base de cálculo da taxa do custeio ambiental, o TCA, é o equivalente ao custo do serviço destinado ao seu custeio. Para o efeito do dispositivo do CAPES deste artigo, o custo do serviço público de manejo de resíduos sólido urbano compreenderá as atividades administrativas de gerenciamento e as atividades operacionais de coleta, remoção, transporte, destinação final ambientalmente adequada de resíduos domiciliares ou equiparados, observando o dispositivo do inciso 10 do artigo 3º da Lei Federal número 12.305, de 2 de agosto de 2010, Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A composição e o cálculo do custo dos serviços referido no parágrafo 1º deste artigo observarão as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. A base de cálculo a que se refere o caput deste artigo será rateada entre os imóveis edificados ou não, nos termos da tabela 9 do artigo 470-A desta lei complementar. As unidades imobiliárias que não possuem fornecimento de água da concessionária de saneamento básico em imóveis tributários pelo imposto territorial, em que haja a disponibilidade do sistema de coleta, remoção, transporte e destinação final de resíduos sólidos, a base de cálculo para a cobrança do TCA será aplicada no termos do anexo 5 da tabela 9 do artigo 470-A desta lei complementar, durante o período de equalização dos cadastros da Prefeitura e da Sabesp, e em caráter excepcional, a base de cálculo da taxa de custeio ambiental, TCA, constante no anexo 2, 3 e 4 da tabela 9 do artigo 470-A desta lei, poderá ser obtida utilizando a média dos valores dos últimos 12 meses do consumo de água de cada unidade consumidora, bem como reduzir em 20% o valor da referida taxa. Os valores da taxa de custeio, o TCA, constante no anexo 2, 3, 4 e 5 da tabela 9 do artigo 470-A desta lei, serão atualizados anualmente por ato do Executivo pela variação do índice de preços ao consumidor, o IPCA, no período de 12 meses imediatamente anterior, ou por outro índice que venha substituí-lo. O sujeito passivo da taxa de custeio ambiental é o próprio titulador do domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóvel edificado ou não, atendido pelo serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final dos resíduos.
a solidariedade tributária e por ter interesse comum na situação que constitui o fato gerador do TCA, estarão expressamente designados, são solidários pelo pagamento dessa taxa as pessoas físicas ou jurídicas. A taxa de custeio ambiental será lançada de ofício pela autoridade tributária de acordo com os dados constantes aos seus respectivos cadastros. Cadastro imobiliário nos termos do anexo 2, 3, 4 e 5 da tabela 9 do artigo 470-A desta lei complementar. O parágrafo único: o sujeito passivo da TCA que não concordar com o valor lançado poderá impugná-lo no prazo de 30 dias corridos, contado na notificação de lançamento, por meio de recurso protocolado no departamento competente, devidamente motivado, fundamentado suas alegações por documentos, sob pena do mesmo não ser processado, recebido ou até conhecido. Fica atribuída a responsabilidade à empresa concessionária de serviço público de saneamento para arrecadação da TCA, junto aos seus consumidores, que deverá ser lançada para o pagamento do ajustamento da fatura mensal da água, sendo o valor integral do tributo depositado na conta do Tesouro Municipal, especificamente designada para tal fim. O prazo para pagamento do custeio é o mesmo do vencimento da fatura do consumo da água de cada unidade consumidora. Independentemente da forma de cobrança adotada, o TCA deve ser lançado e registrado individualmente, em nome do respectivo contribuinte, no sistema de geração tributária. O secretário municipal da Receita poderá, através da instrução normativa, disciplinar a aplicabilidade desta lei complementar. Não se inclui na disposição desta lei complementar a prestação de serviços de varrição de vias, logratórios públicos, remoção de lixo e resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos industriais que serão objeto de legislação própria. O artigo 470-A, o TCA terá sua base de cálculo determinada pela tabela 9, que segue entre o anexo 1, 2 e 3. Também o anexo 4 e o anexo 5. E o artigo 2º, as despesas decorrentes da execução da presente lei complementar correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessária. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro do ano 2022. Prefeitura do município de Jandira, dia 22 de novembro de 2021. Henri Agimissato, prefeito municipal. Carlos Eduardo Piteri, secretário municipal de governo. E o ofício 497/21. Show. Senhor presidente, a leitura se encerra então nesse artigo 3º. O projeto está à disposição para discussão e apresentação de emendas por parte dos interessados. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, contribuintes e munícipes que estão ouvindo pela TV Câmara. Bom dia aos presentes. Tem alguns questionamentos a serem feitos. Primeiro, onde está o estudo obrigatório que tem que acompanhar o projeto de lei que consta na lei federal, que é o marco do saneamento básico dos resíduos sólidos? Não foi apontado no projeto de lei, está faltando. E isso é parte obrigatória, não é discricionariedade do gestor público, está lá. Quais foram os critérios utilizados pelo Poder Executivo pela escolha de impor essa taxa, a criação dessa taxa dentro da conta de água? Porque a lei federal também estabelece que isso pode ser feito como uma taxa dentro do imposto do IPTU, onde seria muito mais fácil a fiscalização e onde seria muito mais fácil a transparência para que a sociedade civil pudesse acompanhar a aplicação desse valor. Outro ponto que tem que ser colocado aqui: o município de Jandira contratou
os serviços para a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, também da sua revisão. E desde o ano de 2019, esse projeto do Plano Municipal de Resíduos Sólidos encontram-se na Procuradoria-Geral do município para elaboração de parecer, para vir para a Câmara. Por que este projeto não veio acompanhado dessa lei? Porque se nós temos um Plano Municipal de Resíduos Sólidos, ele obrigatoriamente desse projeto de lei. E não veio. E causa espanto, porque já são são 2 anos que esse projeto se encontra na Procuradoria. Também, as audiências públicas foram convocadas sem dar publicidade à sociedade civil. A gente só tomou ciência hoje de manhã, no site da Câmara Municipal. Não houve divulgação prévia sobre essa audiência pública. E qual o problema do Executivo não estar presente hoje para discutir essa situação? Aí não está previsto as isenções, não está previsto como esse cálculo foi elaborado, e tudo isso acaba tornando essa lei com grandes problemas de viabilidade jurídica. Vai ser questionada no judiciário se for aprovada dessa maneira. A gente espera que o Legislativo tome o cuidado que o Executivo Municipal não fez. Outras questões que têm que ser apontadas. Nós temos o Plano de Saneamento Básico. Nós temos o contrato que foi feito com a Sabesp. E no contrato com a Sabesp, aonde está a autorização desse convênio com o município para que haja a tributação na conta de água? Porque só a menção da lei federal não autoriza o município para fazer esse questionamento, para botar essa taxa de conservação ambiental na conta de água. Então, sem a apresentação do estudo feito pelo município de Jandira, pelo Executivo, a lei não vai poder revigorar, porque é requisito obrigatório esse estudo. Então, nós gostaríamos de saber aonde é que a gente tem acesso a esse estudo obrigatório da lei e aonde está a motivação do poder público pela escolha, pela implantação da taxa na conta de água em detrimento ao IPTU. Itapevi, Carapicuíba, Osasco, Santana de Parnaíba aprovaram essa mesma taxa por causa da lei federal e aprovaram sendo a taxa de resíduos sólidos junto com o IPTU. Aonde é muito mais fácil, como já dito, para fazer a fiscalização desse valor. Porque o município de Jandira vai onerar o munícipe, onde, se a gente não tem o dinheiro para pagar os R$20 da taxa, mas a gente tem o dinheiro de pagar a conta de água, eu vou ter a minha conta de água cortada porque eu não paguei a taxa? Sendo que a motivação que é dada, a justificativa que é dada pelo próprio secretário de governo é o quê? Que houve redução da arrecadação. Existe um projeto de lei discutindo o refis no município. E aí eu imponho para o meu munícipe, nesse momento de crise, que pague uma taxa absurda, sem nenhuma fundamentação técnica, dentro da conta de água, correndo o risco de ter o fornecimento do abastecimento de água cortada. Eu gostaria de respostas.
Bom, quanto às alegações da nossa munícipe, doutora Tisvetana, ela acabou não se identificando aí, mas é a doutora Tisvetana que está aqui, ex-controladora do município, né, ao qual quero agradecer a presença, muito obrigado. Algumas questões eu concordo com a senhora, quem tem que responder ao governo, não essa Câmara Municipal. Por isso nós estamos fazendo essa audiência pública, para poder dar esse retorno à população, porque amanhã nós temos a segunda audiência pública, onde nós iremos convocar, mediante, né, as suas reivindicações, para que eles possam também estar orientando essa Casa de Leis e também os munícipes. Algumas coisas, como a publicidade, existem 2 faixas na rodoviária, uma no Conselho Tutelar, uma na Praça 8, a divulgação no site e na rede social, tá? Então a divulgação foi dada, né? Pode ser que a senhora alegue que não seja um tempo hábil de 30 dias, tá? Até mesmo porque o projeto entrou aqui, ele tem mais ou menos uns 15 dias e a gente fez essa publicação aí, já tem uma semana essa publicação na rua, tá bom? Nós temos uma grande dificuldade em a população, a sociedade civil, vir participar de audiência pública. Nós fazemos audiência pública aqui e às vezes não tem ninguém nas audiências, tá? E é uma pena, porque é muito importante essa discussão, é muito importante que as pessoas elas se apropriem do projeto e saibam o que está sendo votado na Câmara Municipal, e elas precisam saber que a audiência pública é onde ela pode vir aqui e fazer as suas colocações, fazer a sua emenda. Se ela será aceita ou não é uma outra situação, mas ela veio aqui e fez a sua reivindicação. Só que, infelizmente, as audiências aqui, a população, às vezes, eu não sei se é por falta de tempo, às vezes estão trabalhando, aqueles que não estão trabalhando também não demonstram interesse em vir. Então, agradeço a senhora por estar aqui no dia de hoje, para que a gente possa fazer essa discussão sobre esse projeto, né? Essa questão da cobrança, o que foi informado essa Câmara de Leis aqui, né, o Poder Legislativo, é que foi feita uma reunião na CIOeste, onde fizeram essa proposta, né? E não é só Jandira que vai cobrar na conta de água, são vários municípios que estão pleiteando essa cobrança, né, na conta de água. Assim como foi feita a cobrança da taxa da luz, né, que é cobrada na conta de luz. Então, assim, hoje a conta de luz, se você não tiver o dinheiro para pagar, não importa se você tem o dinheiro para pagar a conta de luz, né? Eu mesmo pago R$14 de taxa na conta de luz. Se faltar os 14, eu não tenho como pagar a conta. E eu concordo com vocês. Só que do mesmo jeito que foi cobrada essa taxa de iluminação pública, que hoje talvez muitos não sabem, que na conta dele é cobrada aquela luz que ele tem na rua ali da casa dele, a luz dos prédios públicos todos aí, né? Que essa taxa aqui é para iluminação pública. A iluminação pública é a iluminação da rua, tá? Isso aí a gente paga na nossa conta de luz. E hoje essa taxa do lixo também está sendo vista para ser paga na conta de água. E eu também tenho que concordar que, infelizmente, se faltar os R$8 aí, que é da taxa do lixo, que é por volta de R$8, né? Se vocês pegarem a tabela, ela está aqui na tabela, tá? E aí na tabela é R$8,50 até 20 metros cúbicos de água, tá? Então, assim, não é água e esgoto. Então é a água, que a gente não está cobrando o esgoto, a Sabesp cobra. E a prefeitura fez uma tabela aqui, que até 20 metros cúbicos são R$8,50. Acima de 21 a 50 metros são R$10,50. E acima de 51 metros cúbicos são R$15 de taxa, tá? Agora, concordo também quando é falado aqui sobre o estudo, né? Que não acompanha o projeto, isso é importante, tá? Isso também já foi discutido aqui e a gente tem o interesse também que seja apresentado. Então a gente espera que na próxima audiência pública, que é no dia de amanhã, a gente possa ter mais respostas aí sobre esses estudos. Mas queremos também salientar que isso aqui a gente está sendo obrigado a cobrar por conta de uma lei federal. Deixar claro aqui que isso aqui não é uma criação nem da Câmara de Vereadores, do Poder Legislativo, e nem do Poder Executivo do senhor prefeito municipal. Nós estamos sendo obrigados a cobrar essa taxa, até mesmo porque o nosso município
é um município que não tem recurso suficiente para poder fazer a destinação do lixo da cidade. Então, para a gente poder abrir mão dessa taxa, né, nós teremos que ter recursos e comprovar, mediante toda a documentação, tá, para o governo federal, que o município não necessita de cobrar a taxa, porque ele, com recursos próprios, ele tem um superávit que ele consegue, tá, consegue manter essa taxa. Ele não precisa cobrar a taxa do lixo, ele consegue manter o lixo da cidade, ele consegue fazer a destinação final, ele consegue fazer aí o trabalho com toda a questão do lixo, tá? Pode pegar o microfone. Presidente, desculpa novamente conversarmos, mas gostaria só de fazer um adendo exatamente nesse ponto. O município de Jandira tem previsto no seu orçamento, dentro do seu orçamento, o dinheiro que ele já faz o custeio da coleta urbana, que inclusive no contrato com a empresa de coleta urbana, ainda não foi implantado, inclusive com apontamento do Tribunal de Contas, que quando eu estava no cargo de controladora, também cobrei da Secretaria de Meio Ambiente, que é a responsável pelo contrato do lixo no município, e também do então prefeito, na época, a implantação da coleta seletiva, que é requisito essencial para o estudo sobre resíduos sólidos, onde o município teria que implantar no mínimo 3 ecopontos. Até o momento não foi feito, nós já estamos no 5º ano do contrato da empresa de lixo e ela não cumpriu isso, e nós pagamos rigorosamente o lixo. E o município de Jandira também, inclusive, está em processo de licitação a contratação da empresa que faz o trabalho da coleta de resíduos sólidos no município. Então, nós temos orçamento, inclusive no projeto de orçamento para o ano de 2022, constam esses valores no orçamento, essas ações, como na LDO já aprovada para 2022, constou. Então, nós temos como discutir com a União que Jandira tem dinheiro para aplicação. Então, no estudo é importante onde o Executivo vai dizer para a gente, tanto para o Legislativo como para nós munícipes, o que ele vai fazer com esse dinheiro. Seja o do lixo, seja o do lixo ou seja o dos resíduos sólidos. Porque só de resíduos sólidos nós pagamos uma ata anual de quase 5 milhões de reais. E está lá, tem o dinheiro. Está no nosso orçamento. Inclusive, a empresa que está saindo agora, não sei, que se encerrou o contrato, é a Formiga. Antes nós tivemos a Valporto, em 2016. Depois, de 2017 a 2021, nós tivemos a Formiga, e não sei qual é a empresa que vai ganhar agora a licitação. Então, nós temos dinheiro. E aí o Executivo vai ter que explicar para nós o seguinte, tá? Então, você agora, contribuinte, vai passar a arcar com esse valor. E aí, esse dinheiro, o que vai ser feito? Qual é a destinação? Se está com previsão orçamentária? A gente precisa saber isso também do Executivo, por favor. Bom, é uma colocação importante. Concordo que a gente precisa fiscalizar o dinheiro público, mas eu discordo na parte de que a gente tem esse dinheiro. Esse dinheiro pode ser usado para fazer investimento e melhoramento na coleta dos resíduos sólidos do nosso lixo, né? E é para isso que está sendo aplicada essa taxa, não só no município de Jandira, como a senhora bem disse no início da sua fala, em Barueri, Santana de Parnaíba. Nós estamos falando em situação de municípios bilionários que estão cobrando a taxa. Bilionários. Jandira é a menor arrecadação da região, né? A gente vai ganhar aqui, acho que de Pirapora, porque Pirapora é uma cidade muito pequena. Mas todos os nossos vizinhos aqui arrecadam mais do que a gente, né? Tapevi está chegando já na casa de R$1 bilhão de arrecadação, tá?
Barueri está na casa de quase 4 bilhões de arrecadação. Santana de Parnaíba está na casa de quase entre 2 e 3 bilhões de arrecadação, né? Carapicuíba está na casa de mais ou menos aí entre 700 e 800 milhões de arrecadação, né? Osasco, a gente, né, um valor altíssimo também, na casa dos seus 3 a 4, entre 3 e 5 bilhões, a cidade de Osasco, né? Então você vê a diferença desses municípios, e estão cobrando, e vão cobrar a taxa do lixo. E como que Jandira, que está previsto uma arrecadação de menos de $500 milhão, vai deixar de cobrar a taxa do lixo, porque nós somos melhores que todos esses outros municípios? Então, assim, a gente precisa de investimento, tá? Então, assim, a gente precisa argumentar isso com o governo federal, e o governo deixa bem claro para a gente, porque para a gente lá fazer uma discussão com o governo federal, onde a gente vai pegar todos os municípios do entorno cobrando, e só Jandira que não, e arrecadando menos do que todos os municípios, faltando um município que a saúde está precária, um município onde a educação está precária, um município onde muitas coisas não estão sendo realizadas, a gente vai abrir mão de recurso? Bom, é uma discussão que a gente precisa, que está sendo feita agora. Para isso serve essa audiência pública, né? E isso aqui deixar bem claro, isso aqui é uma imposição do governo federal. É uma imposição do governo federal, né? Mas a gente vai levar os questionamentos da doutora, tá, doutora? Nós vamos estar convocando aqui, né, o senhor secretário de Receita, tá? Que na verdade eu acho que não é nem o secretário que está respondendo por isso. E a gente vai estar convocando a pessoa responsável para que possa estar dialogando aqui, né, passando mais informações e a respeito de tudo que foi colocado aqui, porque foi anotado. Tá bem? Então, quero dizer para a senhora que amanhã nós teremos uma discussão melhor sobre esse assunto aí. Vou estar com a palavra o munícipe lá, vereador, ex-vereador dessa Casa de Leis, Zezinho. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, tem que registrar aqui, temos que registrar, doutora, que a Câmara Municipal teve uma posição fundamental ontem, porque pelo governo, pelo executivo, nem audiência pública estaria acontecendo. Então, é isso. Independente da questão política partidária, é zelar pela questão da lei, pela legalidade. Então, a Câmara está cumprindo esse papel hoje. Isso é muito importante, viu, presidente, da gente estar fazendo essa audiência pública. Agora, é lamentável, senhor presidente, cada secretário de Receita que não está numa audiência pública desta natureza, desta importância na cidade. Outra questão, nós sabemos que a cidade de Jandira é uma das cidades que tem menos recursos no estado de São Paulo. Porém, nós sabemos que Franco da Rocha, em renda per capita, é a cidade, uma das cidades mais pobres do estado de São Paulo, mais pobre do que Jandira. E olha só como está Franco da Rocha. E aí, eu quero dizer, senhor presidente, que é lamentável, enquanto nós estamos no momento de saindo da pandemia, estamos ainda com o povo tudo preocupado, desempregado. Jandira, se você vai nos gabinetes dos vereadores, vai nos bairros, as pessoas estão pedindo alimentação, emprego. E aí, como que eu posso fechar os olhos diante dessa realidade e implantar, no meio de um caos, colocar uma taxa para coletar, para ter dinheiro no município? Lembrando que isso vem há mais de 10 anos no governo federal, vem protelando. Essa lei era para ter entrado em vigor em 2002, 2003, 2010, 2015, e daí eles vão adiando. E aí, em ano pós-pandemia, eu jogar isso numa conta de água. E aí eu vou ter o levantamento amanhã, na próxima audiência, para ver quantos munícipes de Jandira está com a conta de água cortada. Sabe por quê? Não tem 30, 40 reais para pagar uma conta. Como posso, o governo municipal, vincular uma taxa a uma conta de água, que é um serviço essencial da população? Como que eu posso, se não conta a taxa, ela vai cortar a conta de água? E aí, ninguém vai estar preocupado? Não podemos ficar calado. Eu quero dizer que o Partido dos Trabalhadores
se posicionou. Nós somos extremamente hoje contrário da forma que está sendo feita a discussão e a cobrança da taxa na cidade. E nós temos que ir nos 4 cantos da cidade, os partidos de oposição, para avisar que amanhã vai ter audiência pública, porque tem que ter divulgação, tem que ter informação, porque a dona Maria e o seu José não sabem que está tendo audiência pública. Nós precisamos da publicidade. Com todo respeito ao Executivo, nós estamos com o CCC, senhor presidente. Nesses últimos 30 dias, vereador Gilson, não teve sequer uma internação, graças a Deus. Porém, no mês de novembro, sabe o que o secretário de saúde fez com o prefeito? Renovou o contrato dos médicos, com mais de 700 mil por mês, e os médicos estão lá. Não sei se estão lá, mas enquanto eu não tenho psiquiatra na cidade, eu vou pagar 700 mil de um contrato emergencial, sendo que não está tendo esse serviço? Viu? E eu só vou pra... pedir para que o senhor se atenha desculpa, à pauta, pra gente, isso. senão a gente não está numa audiência pública de saúde, aí vai virar saúde, daqui a pouco vai virar educação. É porque está no contexto, desculpa, tá bom, presidente. Eu só estou dizendo isso, que é um absurdo, senhores vereadores, nós pagarmos 4 milhões no CCC, não temos psiquiatra, enquanto estamos 10 meses sem remédio na cidade. Zezinho. Agora, voltando para a pauta, eu quero dizer o seguinte: como eu vou cobrar essa taxa do munícipe se eu não tenho o serviço básico para eles? Foi bem lembrado pela doutora, o Franklin. Olha só, venceu por 5 anos a coleta seletiva do lixo. A empresa 30 anos na cidade. E daí o prefeito renovou de uma forma emergencial, não observou a lei, porque ele está observando agora, para cobrar a taxa. Mas por que ele não observou a lei? Quando ele renovou o contrato, ele não começou a exigir da empresa o mínimo que a lei obriga, que é fazer a coleta, pelo menos nos pontos necessários, começar a cobrar minimamente o que a lei está fazendo. Ele vai esperar daqui 1 ano? Não, vamos fazer inverso então. Quero desafiar o senhor prefeito de Jandira a começar a cumprir a lei do saneamento básico na cidade, começando pelo contrato que ele afirmou esse ano, emergencial, fechando os olhos. A empresa pode tudo na cidade, só que os munícipes não, tem que pagar. Então vamos ao contrário. Então era essa a nossa observação. Eu quero deixar muito claro que o debate é salutar, é importante, é respeitando a posição de cada um. É um debate de alto nível, senhor presidente. Não estamos aqui para virar baixaria, não. É um debate de alto nível. Espero que amanhã o executivo esteja nessa audiência pública, porque eu já fui vereador durante 15 anos. É simples o prefeito jogar a lei para a Câmara Municipal, muitas vezes leis incompleta, errada, leis inconstitucional, e daí vai nas costas. Muitas vezes, e daí na hora de explicar, foge tudo. E daí ficam os vereadores aí. Eu tenho certeza que não foi nenhum de vocês que apresentou a lei, mas eu acho que o papel de cada um é fazer esse debate. Então eu quero fazer um apelo, não sei se essa audiência está sendo transmitida. Senhor prefeito de Jandira, vem amanhã debater com a gente. Amanhã, vem com o seu secretariado, com o seu corpo técnico, mas traz o contrato do lixo que o senhor assinou esse ano. Vamos discutir. Primeiro vamos fazer a empresa cumprir seu papel, depois vamos cobrar do povo. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Os vereadores gostariam de falar alguma coisa? Algum vereador quer fazer uso da fala? Senhor presidente e os amigos aqui presentes, claro, uma situação pós-pandemia, uma taxa que já vem protolando já há alguns anos, né? E o governo federal tem as suas atitudes que fogem muitas vezes da própria razão do momento. Não sei porque também pós-pandemia, também perto aí de renovar o governo federal, o governo estadual, enfim, nós temos eleições ano que vem, breve, de renovar. Poderia deixar essa discussão para um novo governo federal,
porque nós estamos aí um ano da eleição, mas coube chegar aqui, né? Eu lembro muito bem, no ano 2004, precisamente, quando a taxa da luz chegou, teve o mesmo sentimento. Lá não tinha pandemia, a situação na outra, mas não era favorável para ninguém, porque ninguém aguenta mais pagar nenhum tipo de taxa. Mas eu lembro que quando chegou a CIP, a contribuição de iluminação pública, o prefeito da época era o Paulinho Bururu, e a gente estava nas fileiras dessa situação. E eu sei como foi bastante complicado para o munícipe hoje pagar essa taxa na administração pública, e agora o governo federal acha-se que tem que ser descontado da conta de água. Os números vai vir com os estudos, tem que reavaliar a porcentagem da taxa cobrada nessa conta. O senhor tem razão quando fala, abrir mão não é luxo e nem decisão de coração, é uma obrigação. Não dá para, não vamos cobrar, porque cidades, como o senhor bem já colocou, e eu fiz questão de ligar, a gente tem um acesso direto nos outros municípios. Falei, vereador, que nós já fizemos, temos arrecadação tranquila, mas por força de obrigação, temos que estar lá. Então, o que tem que ser discutido, tem que ser avaliado, é a forma, a lisura, a aplicabilidade, como que vai ser aplicado, como vai fazer, porque nós já vimos outras situações, senhores vereadores, de não fazer essa ação e não estamos nesse nível, né, de não fazer. O que mais eu me atento, o que mais tem me atentado, e essa Câmara não é diferente, de que forma vai ser usado, como vai ser usado, qual é o benefício que vai trazer, qual o benefício, o que isso vai trazer de bom, porque desde quando o mundo é mundo, é cobrado imposto, desde quando o mundo é mundo, cobra imposto, nenhum país, um estado, um município, não vive sem arrecadação, e ninguém se iluda, isso de uma bala que você compra, a qualquer coisa que você consome, já está embutido lá imposto. O problema é como que vai usar, de que forma vai usar e qual o benefício que vai trazer para os munícipes de Jandira. Graças a Deus, Câmara ativa, atenta, amanhã tem a segunda audiência pública, depois tem a reunião das comissões, tem a avaliação do olhar desse legislativo, e graças a Deus nós vamos fazer da melhor forma possível. Queria deixar isso claro, presidente, aqui registrado, porque taxa ninguém gosta, mas também tem que ter responsabilidade. E aí, para encerrar, qualquer governo que estivesse aqui, qualquer prefeito que estivesse aqui, não tinha de onde ele escapar. Qualquer prefeito. Eu lembro, tem funcionário aqui da prefeitura aqui acompanhando, eu lembro quando tiraram a cesta dos aposentados do IPREJAM, uma dó, uma pena. Apenas os aposentados que recebiam uma cesta básica para ajudar, e o governo federal falou que não podia entregar, e o governo anterior, o ex-prefeito, teve que tirar a cesta do trabalhador. Quando aumentou a líquida do desconto previdenciário do trabalhador, que subiu de 11 para 16, descontar o INSS, também o prefeito anterior não teve onde escapar, lei federal. Quando cortou o abono de folga do trabalhador remunerado, que também foi um apontamento, teve que cortar. Então são coisas que não tem jeito, é complicado, mas por força de lei, força de responsabilidade, tanto do Executivo e do Legislativo, acabou o vereador Moção caindo nessa gestão. Podia ser eu prefeito em 2022, eu deveria ter que fazer, podia ser o senhor. E se tivesse vindo em 2020, 2017, 2019, quem estava no governo também tinha que fazer. Era isso, senhor presidente. Eram essas colocações que eu queria deixar aqui para a gente poder fazer essa avaliação e essa reflexão. Está com a palavra o vereador Moção. Bom dia a todos, ex-vereador, vereador sempre Zezinho, Francisca, doutora aí, e todos aí presentes nessa audiência. Eu começo aqui a minha explanação. Em primeiro lugar, agradecer a Deus aí por nós estarmos numa democracia, né? Eu quero até citar aqui uma frase do francês filósofo: posso não concordar com uma só palavra sua,
mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Então é muito bom nós estarmos hoje aqui debatendo essa questão do lixo, que é uma questão que, infelizmente, todos os prefeitos, e inclusive a Câmara, tem esse triste e lamentável ter que discutir uma situação dessa. Sabemos que vivemos em pandemia, estamos saindo aí de pandemia, pessoas passando necessidade, pessoas passando fome, desempregada. E, infelizmente, o nosso país entrou numa crise, né? Numa crise que todos sabem o porquê, o que aconteceu no nosso país, os acontecimentos que aconteceram no nosso país ultimamente, né? Pessoas desonestas, administradores corruptos, levaram o nosso país à situação que está hoje. E, infelizmente, a máquina pública vive de imposto, vive de arrecadação. É o povo que paga o nosso salário, é o povo que paga tudo, todas as contas. Infelizmente, é o povo. E cabe a nós, fiscal do povo, infelizmente somos obrigados a estar implantando essa taxa, e cabe nós estar cobrando para onde vai esse dinheiro. Eu ganhei a eleição com o governo do Dr. Sato, mas não é por causa disso que eu vou me omitir na questão dessa taxa do lixo. Eu vou querer saber para onde vai cada real que vai ser gasto nessa taxa, que vai ser cobrado dos carentes, das pessoas que estão sofrendo. Infelizmente, nós vamos ter que implantar essa taxa aí. Lógico, não aqui desprezando as ponderações e os apontamentos que foi feito pela doutora aí. Nós vamos estar cobrando, né? Infelizmente, o governo não está aqui para estar respondendo, mas eu creio que na próxima audiência ele vai estar aqui para estar respondendo para esse legislativo as questões, as dúvidas, porque isso é muito bom, estar tendo esse debate público, respeitando as opiniões contrárias, é muito bom, tá? E nós estaremos de olho e estaremos, infelizmente, todos os prefeitos são obrigados a estar implantando. Por quê? Porque isso aí dá renúncia de receita e a pessoa pode responder a uma improbidade administrativa. Então, o prefeito ele é obrigado a implantar essa taxa do lixo aí, que com certeza não é a vontade desses vereadores, não é a vontade até do prefeito de estar colocando essa taxa de lixo, mas devido ao fato de acontecimentos, é obrigado a tirar para estar cobrindo o arrombo que está no orçamento público aí. Tá bom? Muito obrigado. Fico por aqui, presidente. Está com a palavra o vereador Toninho. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas, vereadores, o Gilson, Cláudio Moção. Bom dia aos presentes, Zezinho, doutor Inei, doutora Tizetânia e Francisca e os demais presentes. Eu só gostaria de botar um adendo aí nas palavras, porque a cobrança, como a doutora Inês falou, na conta de água, geralmente a discussão do executivo foi a forma de exonerar menos, quem paga menos água é aquele mais pobre, é o que tem menos recursos. Talvez no IPTU poderia se fazer algumas injustiças, porque no passado houve um aumento de IPTU muito absurdo com a contratação de uma empresa para fazer a medição do IPTU. Por exemplo, talvez eu vou citar algumas coisas que acontecem. Na Vila da Amizade, por exemplo, tem casa simples que gasta R$10 de água, gasta R$30 de água, gasta 10 metros, mas tem IPTU de R$1.000. Então, se colocar essa taxa de preservação ambiental no IPTU, talvez aquele coitado que já paga o IPTU absurdo, quando o executivo vê lá aquele R$1.000 de IPTU, acha que ele tem uma boa renda, acha que ele tem um recurso suficiente. E às vezes ele é um coitado que está lá embaixo com o recurso dele. Talvez, por esse motivo, o executivo deve explicar melhor amanhã,
a forma de cair na taxa de água, porque quem paga menos vai gastar menos, paga menos taxa. Quem gasta mais, paga mais e assim por diante. Não sei se esse é o primeiro estudo, mas pode se abrir uma discussão, até porque eu falei com o executivo para ver se conseguia diminuir mais um pouco as taxas, principalmente de baixo para cima, né, que é aqueles que ganham menos, que gastam 10 metros de água, gasta 20 metros de água, para diminuir os valores, para que possa chegar num denominador comum e a pessoa não ser tão exonerado para pagar 30, 40 reais de taxa, gastando pouco. Esse é assim, no meu entendimento, é esse. Essa foi a discussão pela água. E muitas vezes a gente sabe que o IPTU veio absurdo mesmo. Eu coloco lá da minha casa, do meu filho, tem um salário de R$1.000, 1.200, e o IPTU dele é R$500, era 400, era R$200, passou com o aumento veio para R$500, mas ele gasta 7, 8 metros de água. Então, por isso, talvez a taxa na água caiba mais fácil para não exonerar muito aquele que ganha muito pouco. Mas é uma discussão que pode ser feita amanhã. O executivo vai estar aqui para dar uma explicação melhor e a gente vai estar aí também para estar ajudando a população a entender essa situação. Muito obrigado. Aí você passa para a gente vai encerrar as falas aqui, tá? Amanhã o senhor vai poder fazer uma colocação amanhã às 9 horas. O senhor destaca a palavra, por favor, pega o microfone aí, só para... Lembrando que o plano de resíduos sólidos é um projeto de lei federal. Senhor presidente, eu queria deixar registrado, porque depois nós vamos precisar juridicamente, constar na ata dessa audiência pública, que a Câmara Municipal, através do vereador Fábio, ele entrou com requerimento solicitando para o Executivo o plano municipal. E o senhor presidente entrou com um projeto na cidade, foi votado e foi vetado pelo Executivo. Antes de cobrar de qualquer taxa, de desenvolver isso, nós temos que anteceder, discutir políticas públicas, dizer como vai ser investido esse dinheiro. Não é só falar, tem que estar no papel, tem que estar no plano. Então, senhor presidente, jamais a gente pode estar discutindo uma taxa se o prefeito não cumpriu o papel dele de aprovar na Câmara Municipal o plano de resíduos sólidos. Considerando que a Câmara Municipal provocou 2 vezes o vereador Fábio e o senhor apresentou o projeto. O prefeito poderia fazer emenda e mandar de volta, só que ele vetou as 2 observações. Outra informação, senhor presidente, é que hoje está na pauta do Supremo Tribunal Federal a discussão dessa lei. Provavelmente, se der tempo, hoje, pode ser que essa lei vai ser julgada inconstitucional. Então nós temos grande perspectiva de vários questionamentos. Se não for julgado hoje, vai ser julgado amanhã. É só a nível de informação. Obrigado. Bom, obrigado pela fala, Zezinho, pela participação. Obrigado a todos pela participação. Quero dizer que é um momento complicado, é um momento difícil e delicado que todos os municípios vêm passando, momento pós-pandemia. Estou no meu 2º mandato, me lembro bem que no primeiro mandato, quando cheguei aqui também, teve uma decisão difícil tomada pelo governo passado, que era a questão do IPTU da cidade, onde poderia ter sido enviado para essa Câmara de Leis aqui, né, um projeto revogando a lei do G, a lei do ex-prefeito, né, que o ex deixou para o ex, e a gente cobrou, não enviaram, foi aplicado. A cidade perdeu em termos de arrecadação, porque a arrecadação caiu por isso. Perdemos várias empresas que saíram da cidade, né? E até hoje tem empresa indo embora, procurando lugar melhor, porque hoje nós temos o IPTU mais caro do estado de São Paulo, na cidade de Jandira, né? E a gente fez essa injustiça tributária com o povo, lembrando que não foi a Câmara passada que votou, foi a retrasada, né? Foi a legislatura do ano de 2013
a 2016, né? E eles que votaram essa lei, e a gente vê o reflexo disso, tá? Nos dias de hoje. Então é importante, né, o planejamento de um prefeito. Ele precisa planejar para a próxima década, né? Ele não está planejando para o próximo ano, é para a próxima década. São os nossos filhos que vão pagar isso, são os netos, né, de muita gente, são o pessoal mais jovem que vai herdar essa herança. Uma pena que o governo federal, nesse momento delicado, né, ele acabou fazendo essa obrigação de lei com os municípios, onde os municípios se sentem pressionados, né, a darem essa taxa de cobrança do lixo. Mas quero dizer que o povo mais carente, que paga a tarifa social da água, esse povo é isento de pagamento da taxa, tá? Então o povo que paga a tarifa social de conta de água, ele é isento, tá bom? E é uma pena a gente ter que estar discutindo nesse momento tão delicado do município uma taxa de cobrança para você, munícipe aí da cidade de Jandira. Bom, não tendo mais nada a ser tratado, às 10h28 eu declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado a todos os participantes.